47 minutos, obrigado a você que está ligando aqui pra gente, está ligado na FM Progresso 97,9, na M 1310, obrigado a você também que está no site www.radioprogressoam.com.br, acompanhando todo sábado aqui o programa Aqui Agora, hoje debatendo sobre os problemas mais relacionados à área da saúde aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Presença do vereador Cláudio Luz, do pré-candidato agora pelo PSB, o Francisco Fabiano, que está aqui conosco. Já a gente vai tratar de mais assuntos relativos à sua pré-candidatura. E aqui também Antônio Firmino, ele que já foi vereador aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E na primeira gestão do prefeito Raimundo Macedo, nós tivemos um problema de terceirização do Hospital São Lucas naquela ocasião, e você fez um enfrentamento na Câmara, na tentativa de barrar, e acabou naquela época conseguindo, e agora a coisa desandou. Mas gostaria até que você explicasse um pouquinho, Antônio, aqui, para a gente não se estender muito ainda nesse tema, porque tem muita coisa para tocar, mas foi um fato extremamente complicado naquela ocasião. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Natan. Boa tarde, amigo da Progresso. Contra esse problema de tempo, hoje é um debate que nós vamos chamar vários outros, vamos chamar o prefeito, vamos chamar todo juazeirense, porque essa rádio é liberada para qualquer pessoa que tenha coragem de chegar aqui e dar seu depoimento. O meu depoimento é muito simples. Isso foi na primeira gestão. Foi uma boa experiência que eu já tinha na política, mas como participante eu não tinha. E na primeira gestante, olha, Natan, eu tenho 2 filhos médicos que nasceram lá no Hospital São Lucas. Para mim, é um orgulho muito grande isso, nascer lá no Hospital São Lucas. E um projeto do prefeito Raimundo Macedo enviado naquela época, para mim foi uma das maiores surpresas da história de minha vida, foi ele mandar aquele projeto para a Câmara Municipal. Ele mandou a irmã... Ideltral de Leste. Ideltral, né? Ideltral, tá? Ideltral de Leste. Ela botou ela como presidente, botou a sua esposa como vice-presidente e botou muitos familiares, funcionários, parentes para compor a diretoria. Essa documentação tem toda guardada. Aí não, eu vi o projeto passar de imediato, já passei aprovado, eu pedi visto. E começou daí uma discussão, ao longo de 6 meses eu levei a Ministério Público, isso houve ameaça de morte, isso tem BO na delegacia de polícia, isso tem vereador ameaçado de morte, tudo está lá na delegacia, porque esses BO não podem fugir. Eu tenho o meu em casa guardado, mas todos foram ameaçados de morte, porque a coisa foi grave. Naquela época ia os secretários, ia policiais que faziam a cobertura do prefeito, da família do prefeito, foram lá também, naquela época, dar cobertura a vereador que não se comprometia a não votar, que foi uma coisa horrível. Chegou ao ponto de eu entrar na Câmara sozinho e os outros meus colegas saírem. Por quê? O que era que o prefeito queria? Era privatizar de maneira sem licitação, colocar a irmã, uma senhora que já tinha seus 80 anos, não tinha mais gurita, não tinha mais uma capacidade de administrar o hospital. Em seguida, a mulher dele administrava e o hospital ficava familiar. Como é familiar? Quem era a vice assumia, com a direção total de todos, de gente, de amigos, de pessoas que ainda hoje são de dentro da casa do prefeito. E com isso o hospital seria hoje, e o hospital ia ser pago, ia ser conveniado com cartão, com tudo. Isso é uma coisa muito bonita, viu? É uma história muito longa. Se eu fosse passar aqui, talvez 2 dias ou 3 dias eu não contasse essa história. E eu, mesmo sobre a ameaça de morte, que uma pessoa das mais importantes de Juazeiro, eu entrei dentro do carro dela e ela... arrodeando e me botou dentro do carro e disse, olha, você está com os dias contados para morrer, porque você entrou numa fria, você entrou aí, e eu como defensor do povo, eu fiz uma coisa, eu digo, prefiro morrer do que me acovardar contra o povo de Juazeiro. E na época eu aleguei que eu tinha 2 filhos que nasceram lá,
de graça, sem pagar nada. E naquela época, meus 2 filhos passaram no vestibular para medicina. Não foi só numa faculdade, não. Passaram em vários cursos, inclusive chegaram a passar em primeiro lugar. Que podiam dizer, não, ele manipulou. Não, meus filhos passaram em vários vestibulares. Rio Grande do Norte, Paraíba, Juazeiro. Para mim foi um estrago do vestibular, os meus filhos passaram. E chegou a passar em primeiro lugar na universidade estadual para o curso de Direito. Então, meus filhos foram capacitados. Graças a Deus nasceram lá e naquela época foi uma coisa absurda. Sofri muito, porque eu tinha uma pressão muito grande de vários colegas para apoiar o projeto e eu fui totalmente contra. E fui para a rua, cartorário, Ministério Público. Mas acabou tudo dando certo. E consegui vencendo. Venci com grande desgaste. Tive um desgaste muito grande, porque foi 5, 6 meses de trabalho. E consegui angariar depois meus colegas de volta, mostrando que os filhos deles também iam lá sofrer. Que os filhos deles iam lá pagar também para fazer uma consulta. E os filhos deles também, na maioria, nasceram lá no São Lucas. E hoje, e naquela época, se não tivesse, ia ser X vaga que ia ser doada de graça, mas o resto era tipo de custo de dinheiro. Então, é uma coisa absurda que aconteceu na história de Juazeiro, que hoje está passando de uma maneira bem semelhante e bem no cheiro de um queijo. Que só quem vai pagar isso é o povo de Juazeiro, você que está ouvindo. Você vai pagar isso muito caro, porque daqui a uns dias nós vamos ter eleições e vamos ver aí os vereadores batendo na porta, pedindo ajuda, e vocês cobrem a saúde de Juazeiro, porque na realidade a saúde de Juazeiro hoje está uma miséria. Ô Cláudio Luiz, em relação a isso, já vou passar aqui para o Marcelo, mas em relação a essa polêmica toda dessa terceirização, qual é o passo seguinte em termos de Câmara Municipal? Isso vai ser aprovado? Vai ter alguma intervenção? Tem alguns problemas aí relacionados a todo esse procedimento de terceirização. Por exemplo, o prefeito Arnaldo Macedo não pediu autorização ao Legislativo Municipal. Então, essa terceirização que o prefeito faz não passou pela Câmara, nem discussão, nem encaminhou absolutamente nada. Então, não tem projeto de lei, não tem discussão, não tem nada na Câmara. O prefeito ele fez ao arrepio do Legislativo Municipal e eu acho isso um equívoco, dentro do processo legal que deve se obedecer. E eu estou preparando uma petição, uma ação popular para ingressar na Justiça. Eu acho que essa semana vai dar para entrar com essa ação judicial, uma ação popular, pedindo a anulação do chamamento público, pedindo a anulação de todo esse procedimento de terceirização, e vamos fazer essa luta no Poder Judiciário. Os servidores efetivos estão no processo de mobilização para uma greve que se inicia terça-feira. Amanhã está agendado, saiu isso agendado da reunião lá na maternidade São Lucas, para amanhã fazermos uma visita ao Ministério Público Federal. Então, servidores efetivos e de contrato temporário também, que estão engajados, irão ao Ministério Público Federal amanhã às 8 horas da manhã. Portanto, eu lembro aqui aos servidores da saúde como um todo, os servidores municipais como um todo, e principalmente, é claro, aos servidores efetivos e de contrato temporário do São Lucas, que amanhã às 8 horas estaremos lá no Ministério Público Federal para conversar com os procuradores da República. Segunda, eu falei amanhã, mas é segunda, né? Segunda. Amanhã é domingo de Páscoa. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, para a gente fazer essas indagações aos procuradores da República. Sabemos que existem inúmeros procedimentos, como eu já citei aqui, que estão instaurados lá, que tratam de diversas questões da saúde pública do município, inclusive essa ação civil pública, que já tem decisão judicial e tem muito material lá dentro. E vamos pedir que os procuradores da República vejam essa questão e, objetivamente, concretamente, adotem medidas no sentido de resguardar o atendimento da população de Juazeiro do Norte e de resguardar os equipamentos públicos também. Porque não tenho dúvida que o interesse do prefeito Arnaldo Macedo é um interesse pensando nas eleições de 2016 e não está pensando na população de Juazeiro não, porque é uma questão até de matemática, de lógica. Se o município gasta R$900 mil com a maternidade São Lucas, por que depois da terceirização, essa mesma maternidade São Lucas vai passar
a receber da prefeitura 2,5 milhões. Se ele não tem dinheiro, se não tem dinheiro para pagar 900, como ele está alegando, por que vai aumentar? Pronto, então, e aqui tem aspectos gravíssimos, que eu tenho certeza que estão encaminhando isso. No chamamento público, lá no edital, não fala que não pode fazer atendimento de medicina privada na maternidade São Lucas. Então, eu não tenho dúvida que se essa terceirização ela for concluída e for à frente, logo, dentro da maternidade São Lucas, essa empresa irá fazer setores, né, departamentos ali, prédios locais, onde ele vai fazer cobrança para prestar o serviço de saúde pública. Então, aí nesse caso é privatização. Aí nesse caso eles já assumem e já começa um processo de privatização da maternidade São Lucas. Né? E aí a gente não pode admitir que aquele equipamento público mude de propriedade, né? Saia de uma propriedade do cidadão de Juazeiro do Norte, que é uma propriedade pública, e passe para a propriedade privada. Marcelo Santana. Dando sequência, Natan Tavares, essa rica entrevista hoje, nessa mesa eclética, né, com duas autoridades, e eu me dirijo a Francisco Fabiano. Francisco Fabiano, o PTC era um partido de expressão nacional que, se você lançar no Juazeiro, ninguém conhece. Já sua mudança para o PSB, a gente já sabe que é um partido forte, o número é bem grande, é o 40, né? E já tem uma expressão nacional e já tem referência. E hoje você está nele. Eu creio que os projetos do PTC vai ser melhor no PSB, eu creio, porque vai ter grande, mais movimentação partidária, né? Mais apoio, eu quero dizer. Os seus projetos que você tem para Juazeiro do Norte, eu vou só dar continuidade às falas do vereador Cláudio Luiz sobre a saúde e a educação. O que é que o PSB pretende em Juazeiro do Norte, se você for o gestor? Olha, Marcelo, deixa eu colocar. Eu acho que o momento que nós vivemos, o momento que a gente prega uma mudança, uma nova forma de fazer política, uma gestão, algo que realmente mostre que você tem um rumo, há um planejamento. Eu acho que isso é independente de partido político. Eu acho que as pessoas estão menos preocupadas com a sigla do que com o candidato propriamente dito, o caráter do candidato, a sua idoneidade, a sua capacidade de realmente executar um projeto. Eu acho que isso é mais importante. Isso não tira a importância do partido, né? E você tem razão, porque eu acho que no PSB a nossa campanha não, porque não existe campanha ainda, mas o nosso trabalho ele toma uma outra dimensão, uma outra repercussão, é uma outra estrutura, é um outro patamar. Eu colocaria as coisas dessa forma. Eu acho que eu falei quando eu estive aqui com vocês da última vez, que eu acho que a visão deve ser a seguinte: o projeto deve ser um projeto de Estado e não um projeto de governo para 4 anos, para 5 anos. Deve ser um projeto que você pensa em Juazeiro para 30 anos. Né? Então, como é que eu gostaria, ou que eu pense que a saúde de Juazeiro deveria funcionar e como ela poderia estar daqui a 30 anos? Como vai estar a educação daqui a 30 anos? Eu sei que dentro disso tem muita coisa que você não pode prever, não é, Natan? Porque se você olhar a educação de 15, 20 anos atrás e a educação hoje, muitas coisas aconteceram, o mundo mudou e a educação mudou também. Então, nós temos hoje os recursos tecnológicos à disposição da educação. No entanto, a educação pública, ela não se atentou para isso, para ter uma estrutura melhor numa sala de aula, com quadros digitais, com o uso do iPad, com um portal para o aluno pesquisar. Nós paramos e a educação ela já está dando esses passos aí. Então já é uma realidade, a educação do mundo já avançou em relação a isso. Não é nada complicado que mesmo estando num país de terceiro mundo, no Nordeste, numa cidade como Juazeiro, a gente não possa executar. Então é preciso pensar, e o gestor ele não sabe de tudo e não consegue fazer tudo sozinho. É aí onde entra a sua capacidade de montar uma equipe e de colocar, por exemplo, na educação de Juazeiro do Norte, uma equipe que tenha condições de tirar a educação do último lugar onde se encontra e colocar no primeiro lugar, porque não existe outro lugar senão o primeiro para a educação de Juazeiro.
É inadmissível. Cláudio Luiz sabe muito bem que a educação, por exemplo, o Fundeb fez um repasse de 11 milhões e meio no mês de janeiro para a educação de Juazeiro. A folha de pagamento, 5 milhões e 400 mil. Para onde está indo o dinheiro da educação de Juazeiro? Tem 112 escolas aproximadamente, sucateadas, sem a mínima condição. Você chega numa sala de aula, o ano letivo começou aí a semana passada, a escola Antônio Bezerra aqui na Timbaúba, as aulas não começaram porque não tinha carteira nas salas de aula. Então, o que me incomoda muito é o silêncio e o contentamento da justiça em relação a isso que acontece em Juazeiro. Então, eu acho que falar o que você pensa para a educação e para a saúde, eu acho que a gente tem que colocar, primeiramente, as coisas que existem para funcionar. Vamos reformar as escolas de Juazeiro, tornar um ambiente agradável. Vamos colocar para dirigir as escolas de Juazeiro, não a merendeira, com todo respeito à merendeira, e não aquele que foi o meu cabo eleitoral durante uma campanha, mas um professor. Quem tem que dirigir uma escola é um professor que entende educação. Fabiano, a gente viu nessas administrações, até mesmo na administração